Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Voz Profética. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Voz Profética. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu me chamo Noêmia Mesquita e estou aqui para compartilhar com você mais uma mensagem profética que Deus compartilhou comigo no dia 26 de março de 2020, agora bem próximo. Essa mensagem, ela vai falar tanto a respeito da pandemia quanto da política no Brasil. Portanto, eu convido você a ficar ligadinho até o final dessa mensagem, para que você saiba o que Deus pensa e está fazendo a respeito de tudo que está acontecendo. Então, preste atenção nessa mensagem. Ela tem base em Ezequiel, capítulo 34, no momento em que eu meditava nesse texto da palavra de Deus. O Senhor veio a mim e me trouxe essa mensagem que para mim é muito forte. Eu tenho certeza que ela vai trazer também muito esclarecimento para a sua vida, da mesma forma que trouxe para a minha. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o justo juiz. Ouvi o clamor do meu povo e decidi agir. Vocês sabem o porquê de tudo que está acontecendo. Líderes infiéis, tanto líderes religiosos, político, econômico, familiares e seus liderados. Avisei, mas não fui ouvido. Por isso resolvi agir contra esses que zombaram de mim, agindo como se eu não tivesse vendo o que estavam fazendo e suas intenções, mas eu vi. Eu vejo tudo. Eu avisei que quem fizesse como Ananias e Safira morreriam. Disse também que viria vários tipos de juízo para outros, como queda espiritual, doenças, escassez, frustração, perdas, enfim, mas tudo para pôr em ordem as coisas depois. É uma faxina geral. Não dava mais para suportar, porque eu vejo tudo. Então aqui Deus ele está dizendo que assim como a gente, quando a nossa casa está muito bagunçada, faxina ela, assim ele está fazendo com o planeta. A desordem estava grande demais. E ele diz mais aqui: por causa do clamor do meu povo, a limpeza vai começar agora. Vou varrer muitos da face da terra. Os que se opuseram a mim e à minha vontade, desde os cabeças aos subordinados deles, iguais a eles. Isso será mundial em todas as esferas: religiosa, política, econômica e familiar. Então, aqui quando o Senhor ele disse que ia varrer os maus, para mim foi um impacto muito forte. E eu quis saber quem eram esses maus que o Senhor estava se referindo. E Deus ele compartilhou algo muito interessante comigo, que eu também preciso compartilhar com você. Essas pessoas má, que a Bíblia chama de má, de perversas, elas possuem
3 traços infames impressos na sua personalidade, que é o que a psicologia chama de tríade obscura. O que é isso? O primeiro traço é chamado de narcisismo. O que significa uma pessoa narcisista? É uma pessoa extremamente egoísta, soberba e vaidosa. Ou seja, aonde tudo tem que se concentrar em torno dela, porque essa pessoa, ela se acha, ela é prepotente, ela se acha sobre tudo e sobre todos, e ela tem uma necessidade extrema de ser admirada, de ser louvada. Ou seja, o narcisista, ele se acha um deus. O segundo traço dessa tríade é o psicopatismo, que é a falta de empatia, ou seja, a pessoa que ela tem o psicopatismo, ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. E por conta dessa deficiência, elas são pessoas extremamente indiferentes aos sentimentos, às necessidades e aos desejos do seu próximo. Tudo é concentrado nela mesma. São pessoas frias e calculistas, como se fala. E a terceira característica, o terceiro traço infame impresso na personalidade dessa pessoa, considerada má, tanto por Deus quanto pela psicologia, é o maquiavelismo, que é um alto grau de cinismo, ou seja, pessoas Maquiavel, eles são os melhores atores e melhores atrizes da face da terra. Ou seja, eles são falsos, mentirosos, usam da falsidade, da mentira e de atos estratégicos de bondade para manipular suas presas. Ou seja, elas aparentam ser boazinhas, mas com algum interesse em vista. Tudo concentrado nelas mesmas. Um exemplo claro disso são os políticos mau caráter. Aqueles que no período eleitoral chegam e para ter o voto das pessoas, eles negociam, eles tratam bem, eles dão alguma coisa para a pessoa. Porém, depois, o que eles fazem? Depois de eleito, simplesmente eles fingem que nem se lembra mais de ninguém e começam a usar desse poder em torno deles mesmos, sem se importar com a população. Então, essa é a característica que Deus me mostrou de uma pessoa considerada má. Claro que com isso eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas que partirem, todas as pessoas que vierem a óbito, porque esse varrer que o Senhor está dizendo que vai varrer, significa sim morte. Não estou aqui afirmando que todas as pessoas que vierem a óbito têm necessariamente essa personalidade má, porque o Senhor também, ele tem falado que muitos ele vai recolher para privar de um sofrimento maior, para tirar de situações dolorosas. Muitos não suportaria passar por certas situações e por isso o Senhor os levaria para privar de um sofrimento maior. Porém, aqui o Senhor, ele deixa claro que os maus ele vai varrer. Os bons que ele recolher,
será para benefício deles, para o bem-estar deles. Porém, os maus, Deus vai varrer, para que não atrapalhe os seus planos, porque Ele é Senhor, Ele é o dono de tudo. Então, o Senhor diz mais aqui: vou defender o meu ungido. E aqui o Senhor ele está falando a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz: vou defender o meu ungido e seus liderados, porque fui eu quem o levantei para governar essa nação, para lutar pela minha vontade e meus propósitos. Assim como ungi Davi, ungi esse homem, o mais rejeitado de todos, pelos maus. Preste bem atenção. Por ser o meu eleito, vou continuar defendendo ele, como já tenho feito. Olhem e começarão a ver o que eu vou fazer em defesa do justo e do meu povo amado que tem se humilhado na minha presença. Eu os amo absurdamente. Por isso estou agindo. Então, tudo que o Senhor está fazendo é por amor, embora muitos não compreendam, mas tudo que o Senhor está fazendo é por amor e para o bem de todos. Deus ele está colocando a casa em ordem para que os seus propósitos sejam cumpridos. E o Senhor ele diz aqui: entendam que essa faxina é desconfortável, mas é para o bem. Depois que ela terminar, será um novo tempo, como avisei. Meu filho está voltando e o caminho precisa ser preparado. Estou colocando em ordem as coisas. O meu evangelho precisa chegar em toda parte primeiro, para que o meu filho volte. Então, aqui o Senhor ele está dizendo que Jesus ele está às portas, porém tem algo que precisa acontecer para que ele volte, que é a propagação do evangelho em toda parte. Nós sabemos que a palavra de Deus afirma isso. Então, ele diz: eu sei o que estou fazendo. Não se desespere, noiva minha. Apenas se arrume mais. Vou levantar mordomos novos que ajudarão nesse processo de arrumação da minha noiva. Ser bela dá trabalho, mas é importante para o noivo a beleza de sua noiva. Se refugie em mim, faça da minha palavra o seu esconderijo, que nenhum mal vai te suceder na tua casa, na tua vida e na tua família. Os fiéis eu guardarei. Escute bem, os fiéis. Então aqui não são todos, né? É os fiéis. Deus ele sempre faz diferença entre os fiéis e os infiéis. Estou arrumando a casa. Quis arrumar através da ferramenta instrução, que seria diferente os resultados, mas não fui ouvido. Tive que usar a correção que traz dor, mas tudo é por amor ao meu rebanho, pois sou um pai amoroso. Meu rebanho não vai mais ser dizimado. Então, tudo que Deus está fazendo é por amor. Esse é um tempo onde farei diferença entre os fiéis e os infiéis. Ou seja, Deus ele tem duas maneiras de nos ensinar. Uma é pela instrução e a outra é pela correção. Como ele disse, ele tentou nos trazer de volta ao propósito. Qual propósito? Nos relacionarmos com ele e fazer a sua vontade. Foi para isso que fomos criados. Se não estamos fazendo isso, estamos fora do seu propósito. E é por isso que Deus, para não nos perder,
ele veio intervir, porque ele nos ama. Qual é o pai que ama um filho? Vê seu filho indo em direção ao abismo e fica de braços cruzados. E aqui ele diz: é difícil? Sim. É duro? Sim. Mas não me deixaram outra alternativa. Então, não foi Deus que Deus não tomou essa medida por causa dele mesmo, mas por causa de nós, da nossa atitude, do nosso coração cheio de iniquidade, cheio de vaidade, cheio de soberba, cheio de orgulho e concupiscência, que leva a todo tipo de pecado. Então foram as nossas atitudes que provocaram esse resultado que está no mundo. Então ele diz mais aqui: entendam, ou era Davi ou era Absalão. Eu poupei Davi, o meu escolhido. Aqui ele está se referindo à política. Eu resolvi poupar o meu escolhido. O irredutível obstinado pelo mal tive que julgar. E Davi sofreu. Por quê? Porque era pai. Sofreu a dor da traição do filho. Absalão foi o filho de Davi que se rebelou contra o pai, que quis dar um golpe de estado no pai. Mas Davi era o escolhido. Davi foi o que Deus escolheu para cuidar daquele povo. Não significa dizer, entenda bem isso. Quando Deus escolhe alguém, não significa que essa pessoa é perfeita, mas significa que Deus vê no coração desse indivíduo um propósito de cuidar do povo. Então, Davi, ele foi o melhor rei de Israel, porque ele era considerado um rei misericordioso, independente dos seus defeitos. Absalão quis dar o golpe de estado por simples vaidade, por simples soberba e orgulho. Ele não tinha nenhum interesse no povo, ele estava pensando simplesmente nele mesmo, em ter poder para o próprio ego, para a satisfação pessoal dele. Por isso que Deus não permitiu que o plano dele fosse consumado. E aqui o Senhor, ele conclui dizendo: entendam, sejam sábios, amo minhas ovelhas e pelo bem delas vou sempre lutar, entendam. Essas ovelhas que Deus se refere são as pessoas de bem, independente da religião, independente da raça, da cor. Ou seja, são as pessoas voltadas para o bem. Então é em favor dessas que Deus está agindo. Então ele diz, entendam. Aqui ele pede a nossa compreensão. Então esse é o recadinho de Deus que eu vim trazer para você. Para que você venha entender o que Deus está fazendo. Eu também tenho outras mensagens. Eu tenho uma mensagem muito forte para os fiéis, que breve eu vou estar também compartilhando aqui. Desde já eu peço que você compartilhe essa mensagem com os seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder, com seus amigos, com seus inimigos, com todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. E curta, se inscreva no nosso canal para fortalecer a nossa amizade. E fique com Deus, em nome de Jesus. E até a próxima.